Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente veio tratar de um assunto bem interessante. Quem é que já não ouviu que o protetor solar é extremamente necessário para nos proteger do sol e que quando a gente vai pra praia, a gente não pode deixar de passar protetor de jeito nenhum? Vocês já pararam pra pensar pra onde vai todo esse protetor solar quando a gente entra no mar? E além disso, tu já te perguntou como será que isso pode afetar os organismos do ambiente marinho? Obviamente é preciso se proteger do sol forte, mas também é importante ver quais são as substâncias que estão presentes em produtos que a gente usa. Porque algumas delas, como a oxibenzona, podem ser diretamente nocivas a grupos de animais, como os corais, por exemplo. Então, para explicar melhor como os protetores solares afetam os corais, nós vamos falar sobre um artigo hoje. O seguinte artigo: efeitos toxicopatológicos do filtro UV de proteção solar, oxibenzona, também chamado de benzofenona 3, em plânulas de coral e células primárias cultivadas, e sua contaminação ambiental nas ilhas do Havaí e nas ilhas virgens dos Estados Unidos. Sim, esse título pequenininho que vocês veem aqui. Esse composto, o oxibenzona, né, ou benzofenona 3, que também pode ser chamado de BP3, é um dos componentes presentes em vários produtos de beleza e cuidados pessoais. Então, seriam exemplos: óleos corporais, shampoos, condicionadores, cremes para rugas, né, cremes anti-rugas, protetores labiais, máscaras faciais, repelentes, enfim, um monte de coisa, e protetores solares, que no caso vai ser o que a gente vai discutir aqui. Então, a BP3, ela age na proteção contra efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Ela é um contaminante emergente no mar e sua entrada nesse ambiente ela está ocorrendo através de diversas fontes, como, por exemplo, mergulhadores, banhistas e descargas de efluentes municipais e residenciais. Essa entrada de protetor nos oceanos ela tem sido alvo de muitas discussões ambientais e está deixando muitos pesquisadores bastante preocupados. Esse composto ele tem colocado em risco a conservação dos recifes de corais e ameaça seu poder de resiliência às mudanças climáticas. Então esse artigo ele teve como objetivo analisar os efeitos da BP3 em corais da espécie Stylophora pistillata, que é esse coral que a gente está vendo. Para avaliar a toxicidade do composto, eles utilizaram a fase larval do coral, que a gente também chama de plânula, e também células de mais 6 espécies diferentes de corais. Esse artigo ele é de 2015 e foi feito por um conjunto de pesquisadores dos Estados Unidos e de Israel. Esses pesquisadores, então, eles foram a campo, coletaram os corais no ambiente natural deles e trouxeram para o laboratório e testaram também as células in vitro para... Eles expuseram os corais a BP3 e também à luz artificial, com o objetivo de avaliar como seriam as reações das plânulas e dessas células a esse composto. Então, quais foram os efeitos que foram avaliados? Foi avaliado morfologia, fluorescência da clorofila, o movimento dos cílios da plânula, as lesões do DNA e também a mortalidade das plânulas. Então, quais foram as conclusões tiradas desse artigo? Eles tiveram uns resultados bem interessantes. O primeiro, que é mostrado nessa figura 1, em que se tem duas modificações morfológicas principais. A primeira mostra uma diferença na modificação da forma da plânula, em que, em condições normais, a gente pode ver que ela tinha uma forma cilíndrica, como está sendo mostrado no quadrante A. E depois da exposição ao BP3, ela assume uma forma de gota de orvalho, como mostrada no quadrante B. A outra diferença morfológica observada é que o número de zooxantelas, que são as algas que vivem associadas aos corais, e que aqui nessa imagem elas são mostradas por esses pequenos pontos marrons, diminui após a exposição ao BP3, como pode ser visto na diferença da quantidade de pontos marrons do quadrante A para o quadrante C, por exemplo. Então, o segundo resultado, que é mostrado nessa figura 2, fala da relação entre a emissão de fluorescência da clorofila exposta a diferentes concentrações de BP3. O gráfico mostra que, quanto maior a concentração de BP3, maior a redução à fluorescência da clorofila. E essa relação se mostrou mais acentuada em ambientes com exposição à luz do que no escuro.
Porém, tanto na luz quanto no escuro, houve indícios de branqueamento do coral. O terceiro resultado, ele pode ser visto nessa figura 3, e ele é exemplificado por essas duas figuras de microscopia eletrônica de transmissão, em que se tem a foto da superfície da camada epidérmica de uma plânula saudável, que foi utilizada como controle do estudo. Então, nesse primeiro quadrante, uma seta indica a presença de um cílio funcional e de células saudáveis bem justapostas, enquanto que no segundo quadrante nós também podemos observar a superfície da camada epidérmica, porém, de uma plânula que foi exposta durante 8 horas a 228 microgramas por litro de BP3 na luz. Aqui não se tem mais a presença de um cílio, afetando diretamente no movimento da plânula. Nesse segundo quadrante, também podemos notar que as células do coral estão morrendo pelo processo de necrose ou por autofagia. Então, assim como antes, a exposição das plânulas ao BP3 no escuro também afeta negativamente a plânula. Porém, o avanço do processo de degradação da célula é menos severo. O quarto resultado pode ser visto na figura 7 do artigo e mostra o número de lesões no DNA nas plânulas que foram expostas por 8 horas a diferentes quantidades de BP3, sendo o primeiro relativo à exposição à luz e o segundo no escuro. Ambos mostram que o aumento da concentração de BP3 induz no aumento de lesões no DNA da plânula. E, novamente, os resultados na luz são mais acentuados do que no escuro. E a última análise feita, que é mostrada na figura 8 do artigo, apresenta a relação entre o percentual de mortalidade das plânulas e diferentes concentrações do BP3. Todos os 4 gráficos mostrando que quanto maior a concentração de BP3, há um aumento no percentual de mortalidade das plânulas. Então, para simplificar, enquanto 50 indivíduos morrem na luz a uma concentração de 2,28 mg por litro, como é mostrado no gráfico A, no escuro, no gráfico C, para matar 50 indivíduos, precisou-se de 28,8 mg por litro. Então, o que se conclui aqui é que, quando não se tem exposição à luz, é preciso uma maior concentração de BP3 para causar os mesmos efeitos negativos do que quando expostos à luz. Então, o que a gente pode trazer de conclusão desse artigo? Todos os resultados eles mostraram que exposições à luz acentuaram os efeitos do BP3 às plânulas e suas células. Então, como o nível de luz em dias ensolarados, ele pode aumentar em até 5 vezes mais do que a exposição que foi testada nesse estudo, os autores eles sugerem que as atuais condições ambientais, principalmente mais próximas aos trópicos, onde a gente tem uma incidência solar maior, então essa incidência solar maior nas condições naturais no ambiente, ela pode agravar esse quadro de fototoxicidade para os corais. E estudos prévios, eles já salientavam que componentes de protetores solares eram danosos aos corais. Isso vem sendo estudado há um tempo já. O que esse estudo ressalta é que a acumulação de danos ao DNA do coral em seu estágio larval, ele tem implicações não somente para o sucesso no estabelecimento dos corais e sobrevivência dos juvenis, mas também no esforço e sucesso reprodutivo como um todo, influenciando também na comunidade de organismos dos recifes de corais. Porque o que acontece? Pode ser que eles se estabeleçam, mas depois eles não conseguem reproduzir devido a esses danos no DNA que está se acumulando. Então, para finalizar, o artigo fez monitoramento ao longo de 5 anos, tá? Que evidenciou que em áreas que existe uma maior atividade e concentração de banhistas, ou seja, um acúmulo de muitas pessoas na praia, o acúmulo de BP3 impossibilitou o estabelecimento de plânulas, bem como o recrutamento e sobrevivência dos corais juvenis. Enquanto que em praias com baixo fluxo de banhistas, então menos pessoas vindo diariamente, o nível de BP3 ele foi praticamente indetectável e a floração da comunidade de corais foi abundante, mostrando-se um ambiente muito mais saudável. Além disso, outro fator importante é que a contaminação de praias pelo BP3 pode ocorrer a distâncias significativas, sendo uma ameaça até mesmo para recifes de corais que se encontram áreas distantes daquela que tu está mergulhando, né, com o protetor solar, ou daquela em que se tem exatamente a descarga de esgoto naquele local.
Então, portanto, quando vamos à praia, é importante cuidar para não passar protetor solar e já entrar direto na água. Ou, de preferência, investir em um protetor solar que não tenha o composto BP3 na sua composição. E é bom lembrar que não é pela ausência do composto BP3 que as pessoas podem vir a ficar desprotegidas do sol. Outros bloqueadores solares também desempenham o mesmo papel. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso estudo com o artigo. E a gente queria deixar uma última dica para quem se interessa pelo tema que é um tema muito sério, que é o branqueamento dos corais. Tem um documentário no Netflix que o nome é Chasing Corals, que é muito bom, vale muito a pena ver. Então tá, pessoal. É isso, muito obrigada pela atenção e obrigada por nos assistirem. Até mais!